pelo tema que o Senhor nos deu para essa noite. O tema é os profetas e o profético. É esse que nós vamos falar, os profetas e o profético. E eu quero começar logo falando da importância do profético. A importância que se tem o profético. O profético, ele é muito importante. Você que está aí me acompanhando, vendo aí esse vídeo, você não faz ideia da importância que tem o profético. E como que eu vou entender que o profético é tão importante assim? Indo para a origem. Por que somos proféticos? Por que a igreja é profética? Será que a profecia acabou? Será que os profetas acabaram? Será que não existe mais profetas? Será que isso já se foi? Será que é coisa do passado? Se isso já aconteceu? E eu vou ler um texto para você, para começar já logo da raiz, para vocês verem como que a necessidade existe do profético. Quando Deus ele quis se apresentar, ele não veio se apresentar de uma outra maneira que não essa que eu vou mostrar para vocês em Isaías 46. Isaías 46, há um texto de 46, 9 e 10. Eu vou ler muito texto, isso vai ser colocado para vocês poderem acompanhar. Você pode anotar esses textos. Isaías 46, 9 e 10, ele vai relatar exatamente a necessidade de eu entender o profético. Eu preciso compreender isso, eu tenho que entender isso. O texto diz assim no verso 9 e o verso 10. Ele começa dizendo 9. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, pois eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada, nem ninguém a mim se compara. Vou repetir, nada, nem ninguém assim a mim se compara. Ninguém a mim se compara. Não há outro, ele vai dizer isso. Por que ele fala isso? Porque ele poderia se apresentar para mim, ele poderia se apresentar para você, ele poderia se apresentar para você que está aí vendo, poderia se apresentar para você como o grande El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia se apresentar para você como Jeová Rafá, aquele que cura. Ok. Ele poderia se apresentar para você como Jeová Tsiqueno, o Senhor é a nossa bandeira. Ele poderia se apresentar com seus 70 nomes, está tudo ok. Mas quando ele quis se apresentar, ele vai usar essa terminologia. Ele escolheu se apresentar dessa forma, dizendo assim, olha o verso 10. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Volta o 9, olha o 9. Somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Olha que coisa. Como que ele vai dizer que ele é diferente dos outros deuses das outras religiões? Porque ele levanta os mortos, porque ele cura enfermos. Do lugar de onde eu vim, curava-se enfermos também. E era treva. Era treva. Então, ele resolve se apresentar não dessa maneira, que eu estaria correto porque ele faz tudo isso, mas tem uma coisa que o nosso Criador faz e que nenhuma outra entidade no universo é capaz de fazer, que é isso que ele diz no 10. Desde o princípio eu anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Outra versão dirá assim, eu anuncio o fim desde o começo. Por quê? Porque ele é profético. Nenhum Deus, o que torna o Deus que nós servimos diferente de todas as outras entidades é que só ele é profético. Somente aquele a qual nós decidimos servir é profético. Nem o outro é. Não precisa nem dar nome, porque qualquer nome que você imaginar de uma divindade não se compara ao nosso, porque ele é o único que é profeta. Só ele consegue anunciar o fim desde o começo, só ele. Porque para ele o tempo da eternidade está tudo patente diante dele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então, o nosso Criador, o Criador é profético. Vou ler um segundo texto já direto para a gente ir rapidinho, para que você não se canse, você fique focado. Anota aí, Mateus 24, 35, diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha aqui, o céu e a terra vão passar, mas as palavras dele não. Então, se o nosso Criador é profético, ele está dizendo, a minha palavra também não passa. Se ela falou, assim será. Para ele, assim já é. Então, uma informação para você, 27% das escrituras sagradas é profecia. De 27% a 30% do que está escrito na tua Bíblia
é só profecia, porque ele é profético e a palavra, as escrituras são proféticas. Então veja, o nosso Criador é profético, as escrituras são proféticas e tem mais um texto. Joel 2, 28. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Veja que interessante, eu vou derramar do meu espírito, o Espírito Santo vai ser derramado, ele diz, profeticamente. E quando isso acontecer, acontece um fato interessante. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. A primeira consequência, quando o Espírito é derramado, é profetizar. É a primeira consequência que existe, é se tornar o ambiente profético. Então, o Espírito Santo é profético. Então, você percebe que o Criador é profético, as Escrituras são proféticas. Você percebe, o Espírito Santo é profético, porque quando ele derrama, a primeira coisa que faz não é curar enfermo, é profetizar. O texto está dizendo, derramarei do meu Espírito e os filhos vão profetizar. É a primeira coisa que acontece quando há o derramar do Espírito. Então isso é já patente, e tem como consequência, tem uma coisa importante também, que é preciso a gente anotar. Esse texto é perigoso, é um dos textos mais perigosos, a meu ver, nas Escrituras, que é Amós 3,7. Amós, famoso livro de Amós, 3,7, um dos profetas menores. E aqui, como consequência do profético, a gente vai ver aqui em Amós 3,7 algo muito, muito interessante. Como é que ele opera na terra? Diz assim o texto: com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos escolhidos, os profetas. Então olha que interessante, o Criador é profético, as Escrituras são proféticas, o Espírito Santo é profético, e quando o nosso Criador ele quer agir na terra, ele não age se não for pelo profeta, porque é o que ele está dizendo, ele não faz nada na terra sem antes realizar isso. Antes de realizar, ele vai revelar aos seus. Então tem uns que não são dele, mas aos seus profetas, diz o texto. Então anota isso de cara. Primeiro aqui, o Criador é profético, as Escrituras são proféticas, o Espírito Santo é profético, e o Senhor não faz nada na terra sem primeiro revelar ao seu profeta. Isso aqui é o que está já escrito, já no início, lá na fonte, já logo no começo. Então, sempre vai ser assim. Quantas coisas, aqui no ponto 4, quantas coisas Deus realiza na terra sem o profeta? Nenhuma. É a Bíblia que diz, ele não vai realizar nada sem antes revelar o seu profeta. Então precisa ter profeta, senão ele não faz. É o que a palavra diz. Então tudo que ele vai fazer, ele vai revelar aos seus profetas. Sem profeta não tem realização nenhuma. Ele precisa que haja, ele levanta seus profetas para ser boca dele na terra, então ele vai falar com esse profeta, o profeta vai profetizar, e aí ele vai fazer. Então ele não faz nada. Tem uma prova muito interessante disso aqui, eu não vou aprofundar aqui, mas em Gênesis 18, 17, ocorre uma coisa interessante com Abraão. Diz o texto assim, então o Senhor falou consigo mesmo. Com quem que o Senhor falou? Com ele mesmo. Olha que interessante, você às vezes fala com você, né? Aprendemos com ele. O nosso Criador, ele resolve falar com ele mesmo. Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? É uma pergunta que já tem a resposta. É claro que não. Mas por que ele está usando essa terminologia e usando Abraão? Porque ele está dizendo, então o Senhor falou consigo mesmo, eu vou esconder de Abraão, eu vou ocultar de Abraão o que eu preciso realizar? Acaso eu vou esconder? É óbvio que não. E a resposta para eu entender isso está no mesmo livro de Gênesis, capítulo 20, verso 7, onde ele diz assim, agora pois, devolve a mulher deste homem, este homem aqui é Abraão e a mulher é Sara. E ele diz assim, ele é profeta e intercederá por ti para que vivas, mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerá com todos os teus. Deus está dizendo, porque Abraão havia vendido Sara pela segunda vez, e aqui Sara não é tocada por esse rei, por esse homem corrompido,
mas Deus impede ele de tocá-la. Veja, Abraão fez errado, vamos pôr na nossa visão, de vender Sara para esse homem, para esse rei. Mas aí, o Senhor aparece e impede, fala para ele, escuta, devolve essa mulher para Abraão e fala para ele orar para você. Mas olha o detalhe, porque ele é profeta. Ó, vai lá, devolve para ele, porque ele é profeta e ele vai interceder por ti para que vivas, porque senão eu vou te matar. Eu vou matar você e vou matar todos os teus empregados, tua família, quem tiver, eu mato todo mundo. Devolve para ela, irmã, e fala para ele, porque daí ele sendo profeta, ele vai orar a mim e aí você vai viver. Então você está percebendo o peso do profético? É pesado. O profético, ele é tão pesado, ele é tão tenso, tão denso, que o Espírito Santo, ele está agindo dessa maneira. Ele torna assim o lugar profético. E Abraão, chamado de profeta, a primeira vez nas Escrituras que surge a palavra profeta, é essa passagem aqui, onde ele fala que Abraão é profeta, em Gênesis 20, verso 7, é a primeira vez que aparece, a primeira menção da palavra profeta é nesse texto, e a primeira menção já põe que o profeta vai interceder, senão Deus não ouve. Então nós precisamos da oração profética, precisamos, e nenhuma igreja, veja bem, olha que interessante, tudo isso, o Criador profético, a Escritura profética, o Espírito Santo é profético, ele não faz nada sem realizar as suas realizações, sem falar com os seus profetas, ele não faz nada. Então tudo está em volta do profético, e uma pergunta cabe agora, para você que está aqui, para você que está aí, é uma pergunta. Se é tão importante assim, por que a igreja, principalmente a brasileira, não dá mais crédito para o profético? Ela substituiu, ela não gosta do assunto, ela nem quer saber mais do profético. Ela não dá vazão. E começou a haver uma grande confusão. E entenda que num lugar onde o Espírito Santo está, é preciso ser profético, porque ele é profético. Então, se a igreja não vagueia no profético, não caminha no profético, algo está errado. Ou o Espírito não está ali, ou ela está deixando ele do lado de fora, batendo na porta, como ele faz com Laodiceia. Porque se ele estiver dentro, o ambiente fica profético. Porque onde ele está, vai existir a profecia. E existe uma confusão na igreja geral. Por que existe uma confusão na igreja geral? E você que está me assistindo vai concordar comigo. Quantas vezes você ouve uma canção, você vai num ambiente, hoje a questão são as ambiências, então cria-se um ambiente maravilhoso, agradável, nada de errado, não é pecado, um ambiente querido, aquele ambiente diferenciado, aí vem os louvores, aí a pessoa chora, se emociona, e ela chama isso de unção. Isso não é unção. Entenda uma coisa, unção não é emoção. Emoção não é unção. Há uma diferença entre unção e emoção. E as pessoas hoje, a igreja brasileira, falo porque estamos no Brasil, então a igreja brasileira hoje, ela não vagueia no profético, ela vagueia no emocional. Ela ensinou a igreja a ser emocionada. Se o ambiente não me emociona, eu não volto mais aqui. Eu quero chorar, eu quero ser tocado. O culto é quase que tem que ser só para mim. Isso é emoção, é o emocional. Então a igreja ficou focada no emocional. E a emoção nunca foi unção. Aliás, é bom desacoplar uma coisa da outra. E aí a igreja confunde. Ela fala, não, que unção. Não é unção, é emoção. Como que eu vou conseguir fazer essa diferença? Existe um diferencial. Qual é a diferença entre emoção, o ambiente de unção e de emoção? A diferença é simples. O lugar onde tem emoção, só tem a emoção. E o lugar onde tem a unção, existe uma palavra que vai ocorrer, chama-se sobrenatural. A emoção não vagueia, não navega no sobrenatural. A emoção é natural. Se você estiver andando na beira de um lago, e você vê na beira de um lago, você olha na margem do lago e você vê ali um peixe, você vê ali uma carpa, você vê um peixe ali, isso é natural ou é sobrenatural? É natural, é normal. Mas se você estiver andando e ver esse peixe que subiu numa jabuticabeira, comendo jabuticaba, isso seria o quê? Sobrenatural, assustador. Aí é unção.
A unção, ela é carregada do sobrenatural. A palavra é sobrenatural. Pode ocorrer cura, pode ocorrer profecias, pode ocorrer revelações, porque o Espírito onde ele está, algo vai acontecer. Tem-se visões, tem palavra profética, tem palavras reveladas. Uma palavra revelada já é o sobrenatural. Não é apenas uma letra morta, mas é uma letra viva, que foi vivificada pelo Espírito. Isso é unção. Então a unção não é emoção, e eu tenho que deixar isso claro. Tem um texto rico, mas é um dos textos mais ricos da Escritura, e isso daqui dá de encontro com a dor da igreja, que é Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. Se não tiver profecia, com certeza vai ter corrompimento. Ou tem profecia, ou tem corrompimento. E a profecia não é a profetada. A palavra revelada é uma profecia. Então eu preciso entender que se não tiver profecia, o povo corrompe. O povo precisa ser guiado, dirigido. E quem está falando isso é a própria Escritura. Sem profecia, o povo corrompe. Ele fica corrompido, ele precisa ter isso, ele precisa isso acontecer. Então eu quero te passar, aqui vai ser rapidamente incisivo e vai nesses... São mais de 15 pontos, eu separei apenas 4. É suficiente para você nunca mais ser enganado e entender o que isso se refere. Eu vou te passar 4 esferas do profético, para você se localizar e nunca mais ser ludibriado por esse fato, ludibriado por isso, ludibriado por falsos profetas. A primeira esfera é a esfera do espírito de profecia, ou o espírito da profecia, é a mesma coisa. A primeira esfera é o espírito da profecia. Isso daqui é a esfera mais comum, é a esfera mais simples que pode ocorrer. Isso está relatado aqui em Coríntios 14:31, que diz assim: porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Olha, outro texto, Apocalipse 19:10. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é isso daqui? O que é essa esfera do espírito da profecia? Esse espírito da profecia é o Espírito Santo. Quando você está num culto onde 2 ou 3 se juntam, ou 2 ou 3, ou 20 ou 30, ou 213, não importa, se juntou no nome dele, está cultuando. Aquele ambiente é dominado pela presença viva do Espírito Santo. Ele passa a ser preenchido por essa presença. E quando ocorre isso aqui, ele está dizendo, todos podereis profetizar. Todos, o Espírito da profecia é o que vai dar testemunho de Cristo. Sem ele, você não tem revelação de quem é Cristo. Você só sabe que existe um Cristo que morreu na cruz e te salvou por causa dele, desse ambiente profético do espírito da profecia, porque o texto de Apocalipse é bem claro: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é ele que vai testemunhar. Você só é quem é em Cristo por causa desse espírito da profecia. Ele zela por um ambiente, uma ambiência. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. A gente está aqui num culto, um domingo, um dia, um culto, cultuando, e o Espírito Santo, ele toma o lugar. Nesta hora, neste ambiente de profecia, nessa esfera do Espírito da profecia, lembra, são 4 esferas. Nessa esfera você pode profetizar. A mula de Balaão pode profetizar. Ele usa quem ele deseja, porque nesse ambiente ele escolhe quem ele quer. Nesse ambiente ele olha para alguém, ele olha uma criança, e a criança profetiza. Porque nesse momento, quem está dominando, ou quem está governando, é uma palavra melhor para usar, quem está governando aquele ambiente é o Espírito Santo. Então ele estando governando, e ele é o Espírito da profecia, ele pode usar quem ele quiser naquele momento para profetizar. Vou dar um exemplo simples. Às vezes você pode estar num culto, 20, 30, 80, 100, 1000 pessoas, e chega um visitante que não conhece a Cristo. Ele não conhece, foi convidado, alguém chamou, falou, vou lá ver um culto, vai lá. Ele foi para a igreja. Alguém que estava sentado lá atrás, uma senhorinha ou uma criança, um jovenzinho, olha para aquele homem na porta. Se o Espírito Santo quiser, vai pegar essa pessoa
E se for necessário, ele só faz por necessidade. É necessário fazer. Ele pode pegar essa pessoa chegar para esse convidado, essa pessoa que está entrando na igreja e falar assim: olha, seja bem-vindo, a sua vida nunca mais será a mesma, todo choro vai ser enxugado. Parece que não é nada, mas o Espírito sabe que ele chorou a noite inteira, você não sabe. Isso quem faz é o Espírito da profecia, e pode ser usado uma única vez e nunca mais. Entende? Então, onde o Espírito da profecia está, ele pode usar qualquer um. Isso está inclusive escrito. Paulo vai dar essa instrução em 1 Coríntios 14, 24, 25, ele diz assim: mas se todos profetizarem, porque o desejo dele é que todos profetizem, sejam todos ordenadamente, equilibradamente, mas todos profetizem debaixo desse manto do Espírito Santo. Ele diz assim: mas se todos profetizarem, verso 24, e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Verso 25, os segredos do seu coração se tornarão manifestos. Viu? E assim, esse visitante, essa pessoa que nunca soube quem era Cristo, por causa do espírito de profecia que pegou quem ele bem quis no meio da reunião, ocorre isso aqui, e assim, prostrando-se o rosto em terra, adorará a Deus, a palavra, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Então, quando o Espírito da profecia toma, ele tem como prática revelar a Cristo, inclusive para o indouto, para aquele que não sabe nada. E nesta hora ele pode usar qualquer um, qualquer pessoa, porque onde está o Espírito da profecia, tem essa função. Você pode ser usado, talvez você já foi até tomado e você engasgou e não se deixou ser usado. Às vezes você está num ambiente e ele te toma para falar nesse ambiente, então você precisa falar, se deixe usar, deixa ele te usar, porque é um ambiente onde o Espírito Santo está. Então você vai e fala com essa pessoa, você tem visão, você vê, você tem percepção, é porque ele está ali. Agora, onde o Espírito está, se torna um ambiente profético, e o culto é um lugar propício. Agora, qual é o problema? Que nesse ambiente pegou aquela pessoa. Agora, porque pegou aquela pessoa, essa pessoa não é profeta. Qual que é o problema? O que surgiu aqui de problema agora nessa situação? Que pode ser que o Espírito Santo nunca mais irá usá-lo, ou usá-la. Foi para aquele momento, estava no ambiente, no espírito da profecia, ele pegou quem ele quis, ele escolheu. Ele usou aquela pessoa, mas não faz aquela pessoa um profeta. Mas aquela pessoa começa a achar que ela é profeta. As pessoas começam a achar que ela é profeta e começam a correr atrás dela. Pedir para que ela ore, e aí ela pode misturar isso com alma, o inimigo pode tomar partido, e ela vai se encantando por isso e começa a entrar numa linha de profetada, de profeteiro. Porque um dia ele foi usado, mas é porque ele estava num ambiente profético, um ambiente onde o espírito da profecia estava ali. E esse aqui é o primeiro nível. Não quer dizer que essa pessoa é profeta. E nem que tenha o dom, viu? Porque o dom vai ser o outro nível. Ela nem tem o dom, ela não é profeta, não tem o dom de profecia, mas foi usada num ambiente profético. A mula de Balaão foi assim. Tem algumas passagens de pessoas que profetizaram. Saul, o rei Saul, um dia ele entrou num lugar onde tinham profetas, ele saiu profetizando, uma única vez na vida, e ele não era profeta. Então, quando o Espírito Santo está, ele usa quem ele deseja. Esse é o primeiro nível da profecia. É o primeiro nível da profecia, onde o Espírito da profecia está, e aí ele usa quem ele quiser para profetizar. Mas tem uma segunda esfera. A segunda esfera é o dom. Agora sim, é o dom de profecia. É o dom de profecia. Aqui não é nem o Espírito da profecia no ambiente e nem é profeta. Presta atenção. Não é nem o ambiente onde está o Espírito da profecia e nem é profeta. É alguém que tem o dom de profecia. O dom de profecia é uma ferramenta. Dom de profecia é ferramenta. É dom. O dom de profecia é algo que é dado. Quem aqui tem um martelo em casa? Você que está me assistindo aí, você tem um martelo em casa? Levanta a mão aí para eu ver. Eu não vi, mas você levantou, né? Você tem um martelo aí? Quem tem martelo em casa? Aqui, quem que tem martelo em casa?
Tem martelo em casa? Não quer dizer que você é carpinteiro. Porque o dom de profecia é uma ferramenta. Não quer dizer porque eu tenho um martelo em casa, eu sou carpinteiro. Não. Não é porque o Espírito usou lá uma vez, é profeta. Não. Então, o dom de profecia vai fazer de mim essa ferramenta. Eu serei a ferramenta. Agora, qual é a diferença que existe aqui? Há uma diferença entre o ambiente profético, onde o Espírito Santo está e usa quem ele deseja, e o dom de profecia. É diferente. No ambiente onde ele está, a gente junta para orar, e um começa a ter visão. Pode ser que nunca mais tenha visão. Pode ser que nunca mais profetize, é porque o Espírito pegou aquela hora. Agora, qual a diferença de quem está no ambiente profético para o chamado dom, para o dom de profecia? Qual a diferença disso aqui? Anota aí que isso aqui é importante para você. A diferença do ambiente é que no ambiente o Espírito usa quem ele quer. Agora o dom, os irmãos têm que buscar. No ambiente profético, quando o Espírito Santo está, qualquer um pode ser usado. Agora, quem tem dom de profecia, ele precisa buscar. No ambiente, ele é buscado. O Espírito escolhe você e você profetiza. Com línguas, sem línguas, ele busca, você profetiza. E você começa a revelar o coração de alguém, e você é tocado, você vai lá e abraça alguém, não sabe, eu nem sei porquê, mas eu quero te dar um abraço. Você abraça, a pessoa chora. O Espírito usa nesse ambiente, mas não quer dizer que você é profeta. Agora, o dom é quem busca, o dom eu vou buscar. Eu tenho que fazer essa busca. 1 Coríntios 14:1 diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, Paulo está dizendo. Mas ele tem uma vírgula e diz assim, mas principalmente o de profetizar. Principalmente, busca esse dom, o de profetizar. Porque o profetizar vai revelar a Cristo. Por isso que ele estava insistindo nessa condição. Principalmente o de profetizar. Então, quem tem dom de profetizar, ele está disponível. Não quer dizer que ele vai profetizar a hora que ele quer, em todo lugar, em todo momento, mas ele pode ser usado em qualquer lugar. Não precisa ter um ambiente. Você vai no mercado comprar laranja. E você clamou, você tem buscado o dom de profetizar, você tem me usa nesse dom, eu quero. É um desejo, é um presente. Eu falei, dom é dádiva. Dom é dádiva, dom é presente. Falei, eu quero esse presente, eu quero que o Senhor me use, eu quero profetizar, eu quero ser auxiliar dentro do reino. Aí você clama e você acaba sendo dotado, recebe esse presente. Você vai no mercado comprar laranja, a moça da banca está lá, cabeça baixa. Você pode ser tomado aquela hora e você pode simplesmente profetizar. Sem orar em língua, sem rodopiar, você pode simplesmente chegar nela, ser tocado e você vai ter Isso já aconteceu comigo. Eu trabalhava em Terra Boa e eu vinha de ônibus à tarde, só tinha uma condução à tarde, vinha assim porque era só uma. E eu sentei no banco de trás, lá atrás, entrou um senhor e sentou do meu lado. E aquilo me dava um rebuliço, aquilo dava assim para falar algo para ele, eu não sabia o que falar. Eu falei, mas vou falar o que para esse homem? Nunca vi na vida. E o ônibus lotado, aquele homem ali, assim, o que eu vou falar? E o Espírito falava, você só abre a boca. Quem enche sou eu, só abre a boca. E foi quase chegando em Cianorte, porque a gente é teimoso. E aí eu virei para ele, para aquele homem, eu peguei e falei para ele assim, olha, eu não lembro exatamente, mas foi essas palavras, falou, o Senhor tem uma grande obra na sua vida. Eu falei assim, eu vou falar, né? O Senhor tem uma grande obra na sua vida. Quando eu falei isso, aí destampou o lacre. Aí comecei a falar um monte de coisa, o homem começou a chorar no ônibus, do meu lado. E eu não sei nada, eu não sei nem o nome dele. Então, o dom de profetizar é isso, é para trazer o coração dessa pessoa, para trazer para Cristo. Então, eu não preciso, num ônibus, eu não preciso estar num culto, num ambiente profético, onde o Espírito Santo vai pegar para profetizar. Não, o dom de profecia pode manifestar dessa forma. Então, quem busca o dom de profecia, ele não está no ambiente, mas ele também ainda não é um profeta, mas ele tem o dom de profecia. E as pessoas confundem quem tem dom de profecia sendo ele um profeta. E não, porque o dom de profecia pode revelar um coração, revelar um passado, pode trazer essa pessoa para o rumo, pode trazer essa pessoa para o contexto. Então, isso daqui é muito importante diferenciar a esfera do espírito de profecia e a esfera do dom de profecia, o dom de profetizar.
Então, isso não quer dizer que eu tenho o dom e me torno um profeta. Terceira esfera e penúltima esfera é a esfera do ministério profético. Para eu entender isso aqui, a gente associa, no Brasil associa assim, ele tem um ministério profético, ele profetiza, ele tem dom de profetizar, é uma bagunça, irmão, é uma confusão que fizeram por falta de ensino, por falta de colocar aprumado na esfera do ministério profético. É fácil eu entender isso se eu entender o que é a palavra ministério. Então anota na tua casa, aqui não está, mas você anota em casa, anota aí quem estiver aqui também. Ministério significa serviço. Ó, que simples. O que é ministério? Serviço. A palavra ministério é serviço, é trabalho, é serviço. Então existe a esfera do serviço profético. Esse ministério profético, ele pode fluir, pode anotar, na música, na dança, ele pode fluir na poesia, ele pode ser usado por um diácono, um obreiro, ele pode fluir, ou seja, trabalhar profeticamente. Uma equipe ou alguém está tocando uma canção, e essa canção, ela está alcançando o coração de alguém, do qual quem está tocando nem sabe. Ele começa a cantar a música aqui, está louvando, cantando, adorando, e a pessoa começa a chorar, ela é tocada, porque ele está fluindo debaixo do ministério profético, mas não quer dizer que esse músico é profeta. Entendeu isso? Quem está dançando, faz uma dança, uma coreografia, faz aquilo, a pessoa começa a se ver naquele personagem, ou um teatro, e se vê naquele personagem, e aí começa a chorar, aí quer voltar para Cristo. Então, esta pessoa que está dançando, não é profeta, mas está fluindo debaixo do ministério profético. Essa é a terceira esfera, é o ministério profético. Ele flui de maneira assim, mais aguda, é pontual, ela é direcionada. Isso é o ministério profético, mas não é profeta, e não tem dom de profetizar, e também não é que está no ambiente, ela está simplesmente fluindo debaixo do ministério profético. Quarta e última esfera é o ofício de profeta. Ofício de profeta, conhecido como também profeta de ofício. Aqui existe uma barreira. E que barreira, irmãos? E que barreira enorme existe aqui. Eu conheço denominações, que eu não vou falar o nome, é óbvio, inteiras, que fala que não existe mais profeta. O último profeta foi João Batista. O último profeta da velha aliança que veio é João Batista. Então, pastores ensinando que não existe mais o ministério de profeta. Isso era para a velha aliança. Não existe mais esse profeta de ofício, ele não há mais. Ele não acontece mais. E eles ensinam, e isso daqui é um problema, porque para eu pregar isso, para eu ensinar isso, eu teria que rasgar do livro de Atos até Apocalipse, eu teria que rasgar toda a Bíblia, pôr fogo e falar, isso aqui é heresia. Para que isso fizesse valer. O apóstolo Paulo, que todo mundo conhece, lê as cartas, ministra, aprende com isso. Por exemplo, antes de ser apóstolo, ele era profeta. Quer ver um texto? Atos 13, verso 1. Esse texto ele é muito importante nesse tema. Diz assim, a igreja, na igreja, aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, já foi embora. Na teoria da mente desses pastores, acabou com João Batista. Só que aqui já passaram 50, 60 anos. E olha aqui, na igreja de Antioquia havia o quê? Profetas. Mas não acabou em João? Então está errado, vamos rasgar isso aqui, pôr fogo de Atos para frente, não existe profeta. Entende como é perigoso anunciar algo que não se conhece? O ministério de profeta prossegue, e ele diz assim, havia na Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido como o segundo nome, Níger, Lúcio Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, e o governador, e quem? Saulo. Quem é Saulo? Paulo. Ele está na linha que ou ele é profeta ou ele é mestre. Ele não era apóstolo. Ele está na condição de profeta. Barnabé, com certeza, ele é profeta.
Porque quando fala profetas e mestres, ele é o primeiro da lista, ele é profeta. Lá na frente vai revelar que Barnabé era profeta. Então ele está nesta linha. Um pouco mais à frente, depois, em casa, você lê todo esse contexto, você vai ver que eles impõem as mãos em Paulo, em Saulo, que é Paulo, em Barnabé, e os unge e os libera como apóstolos, porque até aqui não são apóstolos, mas estão como profeta e mestres. Aí você vai ver no mesmo livro de Atos, 14:14, que diz assim, olha aqui, agora já é os dois, ó. Então, diz aqui o texto, quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão. Por que agora eles são chamados apóstolos? Porque no capítulo 13 eles são liberados como apóstolos, eles só eram profetas. Então eles já eram profetas e agora ele é apóstolo, ele está vagando. A palavra apóstolo é enviado. Então eles impõem as mãos e o enviam. Então agora Paulo o apóstolo, Barnabé também é apóstolo, para quem fala que não existe mais apóstolo. Tem 16 apóstolos no livro de Atos. Então eu preciso entender que isso aqui não é fundado por homens. Atos 11:27. Quem já ouviu falar de um profeta chamado Ágabo? Ágabo, ele era profeta. Mas não acabou em João? Não, Ágabo. Olha aqui o que diz o texto. Naqueles dias, desceram alguns profetas. Então tinha vários profetas. Aqui são profetas de ofício. Não é quem tem dom de profecia, não é quem flui, não. São profetas de ofício, oficialmente profetas. Diz aqui que desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e profetizou que uma grande fome assolaria, assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Sabe quem sabe o futuro? É o profeta. Uma pessoa que sabe o futuro, ela governa na frente. Você que está me assistindo, anota aí na parede, aquele que governa o futuro, ele está governando na frente de todo mundo. É só saber o futuro que já aumenta o governo. Qualquer pessoa que sabe o futuro, aumenta o governo. Ágabo está dizendo, vai vir uma grande fome, vem uma grande fome no mundo romano. O que aconteceu? Ninguém sabia dos romanos, mas a igreja sabia. O que ela fez? Se preparou. Então o profeta de ofício, ele prepara a igreja para coisas grandes também. Ele vem e anuncia isso para a igreja. E no Brasil esse é um problema muito grave, porque a igreja ela ficou fixada onde? No pastoral, a igreja pastoral. Ninguém reconhece apóstolo, evangelista, profeta, mestre. Não há mais esse reconhecimento. O profeta de ofício, ele é muito importante, importantíssimo. Vou dar aqui para você um detalhe de Efésios 4:11. Você conhece aqui há muito tempo. E quem faz isso é o próprio Cristo. Diz assim o texto. Assim ele quem? Cristo. Ele morre, sobe ao alto. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e outros mestres. Ele fez isso, Cristo fez isso. Mas para que ele levantou esses 5 ministérios? É tudo oficial, é tudo aqui ministério de ofício, pastor, profeta, mestre, apóstolo e evangelista. Por que ele faz isso? Verso 12, com o propósito de aperfeiçoar a igreja, ou seja, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, verso 13, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, quem não está debaixo do ministério profético não é edificado, ele não se constrói. Ele não pode ser acrescido, porque o fundamento desses ministérios o propósito é aperfeiçoar a igreja. Uma igreja que não navega no profético, ela não crê no profético, fala que isso não existe mais, ela não vai ser aperfeiçoada segundo o texto. Por isso eu falei que teria que rasgar de Atos para frente, porque daí é tudo que rola dentro do profético. Vai acontecer tudo dentro do profético. Então se eu não creio no profético, a igreja simplesmente fica uma igreja de letra, uma religiãozinha qualquer. O profético é que vai dar essa vida. Então eu preciso navegar. E o profeta vem justamente para apontar o futuro.
vem para direcionar. Então, qual a diferença do profeta de ofício para as outras três? Tem uma diferença aqui. Qual é a diferença do profeta de ofício para as outras três manifestações proféticas? As outras três manifestações falam ao indivíduo. Quem está navegando no ministério profético, ele está falando com alguém. Quem está no ambiente profético, onde o Espírito Santo está, ele é usado para falar com alguém, com o indivíduo. Quem está com dom de profecia, ele está falando com o indivíduo. Mas o ministério de profeta fala no indivíduo e fala coletivo. Nenhum dos outros fala coletivamente. O profeta fala coletivo. Ágabo, como profeta de ofício, está dizendo, vai ter fome em Roma. Então, igreja, se prepare. Quem estava aqui na época da pandemia sabe disso. Aqui ninguém vai morrer. Aqui ninguém será assolado. Foi uma palavra profética, dita por um profeta. A pastora usou o ministério que ela tem de profeta e ela falou para todos. Morreu alguém? Não, felizmente não. Por quê? E quem pegou essa palavra fica com ela, porque o profeta ele anuncia para coletivamente a igreja, para a cidade, para o estado, para o país, para o continente, para o mundo. O profeta ele tem essa abrangência, ele é a boca de Deus para falar. Enquanto ele não falar, Deus não faz, porque Deus não faz nada antes do profeta falar. Ele não faz nada sem que o profeta anuncie. Então o profeta sabe, anuncia, ele faz. E há casos em que ele fala e o Criador vai fazer aquilo acontecer porque o profeta falou. Lembra de Elias, o profeta Elias? Profeta de ofício. Não vai chover segundo a minha palavra. Choveu? Não. É Deus que falou com ele? Não, é ele que falou. Aí Deus pegou e fecha o céu, né? Porque, bom, o profeta falou, vou ter que fechar o céu. O profeta Elias, você estuda na tua casa, você pesquisa aí, é bom pesquisar. Dá uma pesquisada. Ele chega para Acabe e fala para Acabe que jeito Acabe vai morrer. Ele fala, está lá em Crônicas, ele fala como Acabe vai morrer. No livro de Crônicas, mais à frente, você vai ver um versículo, uma passagem, onde Deus, o próprio Criador, reúne ali os anjos e fala assim, a reunião é essa. Ele diz assim, quem de vocês vai fazer cumprir a palavra do meu profeta? Levanta um demônio do meio daquele povo celestial e fala assim, eu vou ser uma voz de engano nos profetas de Baal, nos profetas ao redor do rei. E o Senhor diz para ele, vai. Aí ele vai, levanta uma profecia de engano, um falso profeta. Por quê? Mas por que todo esse movimento celestial? Porque Elias falou, o profeta falou, o céu move para acontecer. Por isso é preciso tomar cuidado com a palavra de um profeta. Profeta de ofício. Então, o profeta de ofício, ele é tenso, irmãos. Ele é tenso. E Ágabo era um, por exemplo. Profeta de ofício, anota aí. Primeiro, ele é escolhido, chamado e capacitado por Cristo. Existem 27 dons. Não é 9, é 27 dons. 27 dons. Não vou narrar, porque esse não é o assunto, mas só para título de informação e de conhecimento também. 27 dons. 12 dons é o Espírito Santo que dá. Vai fazendo a conta. 7 dons é o Pai Celeste que dá. O dom de riqueza é o Pai Celeste, por exemplo. É ele que dá. E existem 5 dons. 12 com 7 dá quanto? Você que é bom de conta. 12 e 7 é quanto? 19. E Cristo dá quantos dons? 5. Que são os ministeriais. Esse aqui é o Filho que dá. Então, se eu tenho 19 com 5, dá quanto? 24. E tem mais 3 dons que aí todos eles dão, a divindade entrega para o homem. No meu estudo sobre os 27 dons, eu falo cada um minuciosamente. Não é só 9 dons, não. Então, são muitos, são 12 dons do Espírito, 7 que é o Pai que dá, e 5 que é Cristo que dá. E 3, todos eles, como divindade, entregam para nós. Então, esses 27 dons. E aqui Cristo levanta os homens com esse tipo de dom. Então, ele mesmo que escolhe, Cristo escolhe. Ele subiu ao alto e ele mesmo escolheu. Ele vai dar de presente homens dons. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores.
Então ele escolhe e ele é capacitado por Cristo. 2, é reconhecido pelo presbitério da igreja como profeta. O profeta de ofício precisa ser reconhecido pelo presbitério, ou seja, pela liderança da igreja. Pela igreja e liderança da igreja, tem que ser reconhecido. Ele é reconhecido num ato público. A pastora foi ungida profeta de ofício na convenção lá em Mogi, por exemplo. Só um exemplo, para você entender. E outras pessoas que também tinham esse chamado. É reconhecido perante o presbitério, ou seja, pelas lideranças da igreja e pela igreja. É reconhecido assim. E ali ele é liberado, ele é ungido, porque foi capacitado para isso. E ele vai começar a ser usado para esse fim. 3, é autoridade na igreja. Quem tem dom de profecia não é autoridade na igreja. Quem está sendo usado uma vez ou outra na vida, no ambiente profeta, também não é autoridade na igreja. Quem ministra no ministério profético, flui, seja dança, ele não é uma autoridade, tanto quanto o profeta de ofício. O profeta de ofício, ele é uma autoridade na igreja. 4, ele lidera na igreja. O profeta de ofício, ele lidera na igreja. Aonde que está o problema da igreja brasileira? Ela não reconhece isso. Então ela insiste em matar os profetas e com isso ela morre. Por que ela morre? Porque há uma palavra que diz que ouvi os meus profetas e vai acontecer o quê? Vai morrer? Não, ouvi os meus profetas e prosperareis. A prosperidade da igreja, que não é só dinheiro, é tudo, está na boca do profeta. Onde está a tua prosperidade? Fala para mim. Sabe onde? Na boca do profeta. A prosperidade está na boca do profeta. E não é eu que falo, é a palavra, senão não diria. Então eu preciso compreender isso. Agora uma pergunta que não cala, no meio disso tudo. Como que eu vou identificar um falso profeta então? Como que eu vou identificar um profeta falso? Como que eu identifico algo que é falso? Conhecendo o falso? Não, eu preciso conhecer o quê? O verdadeiro. Eu preciso conhecer o verdadeiro. O diabo não faz questão, irmãos. Não, você pode procurar na Bíblia, não tem falso pastor, não tem falso evangelista, não tem falso apóstolo, falso mestre, mas existe lá em Apocalipse falso o quê? Profeta. Você vê o peso desse chamado, o diabo falou, não, tem que pegar aí o topo aí, que é o que vai dirigir, é o que vai comandar, vamos pegar, aí ele vai colocar o que? Um falso profeta, para combater o profeta verdadeiro. Se tem falso, tem o real. Só existe o falso porque tem o verdadeiro. Se o cara fizer um motor falso, porque ele copiou de um motor verdadeiro. Se tem uma nota falsa, porque ele copiou de uma nota verdadeira. Então não perco tempo com o que é falso, eu procuro conhecer o que é verdadeiro. Como que eu faço? Procura conhecer o que é verdadeiro, que daí o falso não te confunde. Amém? Eu preciso conhecer o verdadeiro. É muito simples disso acontecer. Então, como que eu faço? Simples, eu preciso aprender a julgar a profecia. A palavra não diz para eu julgar o profeta, mas eu devo julgar o que ele fala. Eu devo julgar a profecia. Isso está escrito aqui, vamos aprender como julgar a profecia. 1 Coríntios 14:3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento, que é o mesmo exortação, e consolação de todas as pessoas. Ou seja, ele edifica, exorta e consola. A palavra exorta para nós brasileiros é puxar a orelha, é dar tranco na pessoa, né? Não, a palavra exortação na sua origem é encorajamento. Então, vamos começar por aqui, para você identificar para você nunca mais cair nas garras de um falso profeta. Porque existe todas essas esferas, mas eu preciso saber identificar o que é um falso profeta. Anota aí. Primeiro, pondo em linha com a palavra de Deus, nenhum profeta, e seja o profeta de ofício, ou os outros 3 níveis, vão falar ou agir fora da palavra. Chegou ali e falou, irmã, olha, Deus está me mostrando que esse aí não é teu marido. Tem que sair, tem que voltar para aquele lá, hein? Aquele lá que é o pai do teu filho, é lá que você tem que voltar. Irmão, isso não está na palavra. Pode puxar que é demônio. Isso é falso profeta. Não bate com a palavra, é mentira. Para ser profeta, ele precisa pôr em linha com a palavra. Pega o que ele falou e julga.
Não ele, ou ela, mas julga o que falou. O que falou bate com as Escrituras? Não, então é falsa. É uma profecia falsa. E o povo parece que gosta, né, de falsa profecia, mas é uma profecia falsa. Talvez emocionada, talvez... Por isso que ele manda julgar a profecia, que às vezes o profeta às vezes o profeta é verdadeiro, mas a profecia está falsa porque ele está emocionado, ele está tocado. Então eu preciso julgar a profecia. Como que eu vou fazer isso? Fazendo isso, pondo em linha com a palavra. E eu preciso procurar gente experiente. Tem que procurar, você que está me assistindo. Se alguém chegar da rua, Dona Mariinha, o irmão Joãozinho, qualquer um que chegar em você... Você tem pastor? Tem. Então se chegar em você e te der uma profecia, pega a miúde, vai no teu pastor e fala, senta aqui, me falaram isso, me ajuda a julgar? Não precisa nem falar quem é, fala, me ajuda a julgar? Porque eu não conheço tanta palavra, isso aqui está na palavra. Você vai ver que a maioria, 90%, é antibíblico, por isso que não acontece. Por isso que é furado. Então eu tenho que pôr em linha com a palavra. Segunda coisa, para você não ser enganado e julgar a profecia. Sempre me dará algo que a palavra já me disse. Todo profeta, ele sempre vai dizer algo que está tão em linha, que sempre vai bater com algo que o Senhor já disse. Sempre. É 100% das vezes. Você vai vasculhar que ele já fez, ele já operou dessa forma, é algo que ele já determinou, isso já foi feito, isso está sempre, vai estar ligado a uma palavra que ele já disse. Raramente você vai pegar uma profecia que bate com algo que ele disse ser falsa. Ela é verdadeira, porque ele já disse isso. Isso já está falado. Terceiro, observe as palavras. Essas 3 palavras: edificação, encorajamento e consolação. O encorajamento aqui é exortação. Observa essas 3 palavras. Alguém vai te dar uma profecia, ou um profeta de ofício. É preciso ter edificação, encorajamento e consolação. Nunca pode ser apenas uma palavra que tenha ela só edifica, só passa a mão na cabeça, é só para edificar, para ver se você fica na igreja. É só para ver se você fica na igreja. Então vai só edificar, olha, não, ou consolar. Não, você é uma bênção. Olha, Deus está me mostrando que você é bênção demais. Será, irmãos? O profeta realmente que está sendo usado, ele vai edificar, vai consolar, mas ele vai alinhar, ele vai encorajar a ponto de exortar e pôr a pessoa no prumo. Você quer ver uma coisa importante? Esse 4 aqui, ó. Cuidado somente com palavras do passado. Quem é que faz isso? O diabo. Você leu comigo no início. Quem é que conhece o futuro desde o começo? Quem conhece o fim desde o começo? O nosso Deus. Só ele conhece. O diabo não conhece, ele só chuta. A palavra prognóstico é o mesmo que possibilidade. Deus não fala em possibilidade, ele fala já é. Uma característica de um profeta verdadeiro, porque ele fala, acontece. Os profeteiros falam, pode não acontecer. Porque é um prognóstico. Por isso que os gurus de fim de ano lançam 10, 15, 20 prognósticos. Aí acontece 1 ou 2, começam a endeusá-lo, chamar de profeta, fazer consulta. Aí a pessoa ouve ele, porque ele falou que esse ano vai morrer um artista famoso. Ele fala. E fala mais 9 que não aconteceu, mas aconteceu essa, que era óbvia, né? Alguém chega e fala, esse homem é profeta, hein? Esse homem não é profeta. E corre lá, paga consulta, dá dinheiro. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Vai lançar 10 prognósticos também para a pessoa que foi buscar. Uma vai acontecer. E ele começa a ficar viciado naquilo. Você conhece gente viciada em profetada? Eu conheço um monte, irmão. É vício. É igual cachaça. É viciado em profetada. Ele ouve 10 prognósticos. Talvez ocorra porque é uma possibilidade, óbvia até. Quer ver? Você que está aí, eu vou profetizar essa coisa, dessa forma assim. Aí eu encontro você na rua e falo assim, o Senhor está me dizendo que tem algo grande na sua vida. É claro, é óbvio. Isso faz de mim um profeta? É óbvio. Ele está me mostrando que você sofreu muito no passado. Me fala quem não sofreu, irmão. Então tem que sair dessa meninice. A igreja tem que sair dessa meninice e ir para a palavra e entender, tem que tomar cuidado. Profetas que começam a falar de passado, quanto muito um presentinho, e não consegue, o futuro é só prognóstico.
E aquilo não ocorre. Cuidado, é tudo garras de falso profeta. Falso profeta. O falso profeta dirá falsa profecia. E fará com que as pessoas caiam e sofram. Então, o dom de profecia, ele é um pronunciamento ou expressão vocal sobrenatural para edificação, para consolo e encorajamento. Se alguém chegar para você com uma profecia e que está emocionado, não vai ter esses 3 itens: edificação, consolo e exortação. Não vai ter. Precisa ter os 3 para ficar completo. Porque ninguém pode ser simplesmente edificado sem ser exortado, sem ser encorajado, sem ser alinhado. As pessoas têm medo. Anota isso aí, ó. Não sei nem se eu escrevi, mas todo rei tem profeta na Bíblia. Davi tinha profeta. Quem que era o profeta que ungiu Davi? Samuel. Quem era o profeta que denunciou o pecado de Davi? Natã. Todo rei tem profeta. Isso vale para hoje. Todo rei tem profeta. E nós, em Cristo, ó, ele é rei dos reis. Então, se nós somos reis, dentro dessa mesma linha de entendimento, precisamos ter profeta. Então, anota isso, todo rei tem profeta. Se você quer reinar, você precisa ter um profeta que te dê direção. Por isso que você está vendo um monte de bússola. Essas bússolas ali, é porque o profeta é a bússola, é o que dá direção, porque ele consegue ver lá na frente. Ele vê o que eu não vejo, ele vê o sobrenatural e ele dirige, mas não querem ouvir, porque normalmente ele fala o que eu não queria ouvir. Mas é aquilo que o Espírito diz à igreja. Segunda coisa aqui, ó, todo profeta tem sacerdote. Isso, se você resolver isso aqui, se você que está me assistindo, se você resolver esses 2 itens aqui, ó, que todo rei tem profeta e todo profeta tem sacerdote, acabou o teu problema. Acho que 80% dos problemas acabam aqui. Chega na tua igreja, aqui não acontece. Lá no Pastor João também não, né? Isso não acontece. Chega alguém, olha, Deus me mandou trazer uma palavra aqui. De onde você vem? Eu estou vindo das nações, eu estou vindo de todo lugar. Eu estou rodeando a terra. Mas quem é o teu pastor? Jesus Cristo é o meu pastor, ele me chamou. Irmãos, não dá microfone para esse cara. É um demônio, é um falso profeta, ele vai destruir a igreja. Sabe quem é que fala assim, eu venho de rodear a terra? Só olhar lá no livro de Jó, é Satanás que vem de rodear a terra. Profeta, ele precisa ter sacerdote, ele tem que ter pastor, ele tem que fazer parte de um rebanho, tem que ser pastoreado por um sacerdócio, ele precisa. O profeta precisa ter uma liderança sobre ele, para que ele possa exercer isso com autoridade hierárquica que o Senhor determinou. Então eu preciso entender que se esse profeta, ele não tem lugar, ele não dá dízimo para ninguém, não consulta ninguém, ele não dá voz para ninguém, ele não ouve ninguém, é bom que você também não ouça ele. Não, você pode cair. E está assim, ó. A internet, por aí, o que mais tem é profeta falso. Quer profetizar, quer falar um monte, mas aí não tem pastor, é rebelde, porque o profeta que vem de rodear a terra, ele vem de rebeldia, e a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. O que eu estou dizendo é, se você der ouvido a um profeta que vem de rodear a terra, que não se submete, não tem sacerdote, tudo que ele falar não é profecia, anota aí, é feitiço. Tudo que sai da boca de um rebelde é feitiço, mesmo que ele seja alguém que um dia foi usado. Mas hoje, por rebeldia do coração dele, não se submete à autoridade, mas ele quer ter autoridade para falar. E quando ele vai querer exercer essa autoridade para falar, tudo que ele falar vira feitiço. É como uma feitiçaria no meio da igreja. A igreja de Cristo na terra está cheia, no Brasil está cheia de feiticeiro dizendo que é profeta. É feiticeiro. Por quê? Porque ele está lançando feitiço. Ele não está fazendo o papel de um profeta. Se você bater o que ele fala, não bate. E algumas coisas que baterem também não batem com a sua vida, porque ele não se submete a ninguém, ele não tem sacerdote, ele não presta submissão a nenhuma liderança. Eu tenho o meu pastor, ele tem o pastor dele, o pastor João tem o pastor dele, o meu pastor tem o pastor dele. Precisamos ter liderança sobre nós. Ninguém pode ser, nenhum profeta, ou quem tem dom de profecia, ninguém pode ser auto-ungido, autodenominado. Não pode. Se for assim, você corre dele. Amém?
Tem muita coisa que eu poderia falar mais, mas eu creio que se você pegar só isso aqui, já vai ser suficiente para você não cair nas lábias dos profeteiros de plantão. Porém, na outra ponta, eu não posso dispensar o profético, porque o nosso Criador é profético, as Escrituras são proféticas, o Espírito Santo é profético, então eu também preciso ser profético. Então eu não posso dispensar. Então são pesos diferentes. Eu não posso dispensar o profético para que eu possa ser edificado, e na outra ponta, eu preciso tomar cuidado com aquilo que é falso. Eu tenho que tomar cuidado. Amém? Se você tiver dúvida, eu quero que você ponha aí embaixo do vídeo, depois eu vou respondendo para você. Na medida do possível, porque o leque é muito grande. Como eu disse, são mais de 15 itens com relação ao profético. Aqui é só como você julgar a profecia, 4 esferas, depois você volta ao vídeo, você vai vendo, torna a ouvir, ouve de novo, estuda mais e busca, e deixa isso crescer dentro de você, e não deixa morrer o profético que há dentro de você. Não deixa. Não deixe. Julgue toda profecia que for dita na tua vida. Julgue a profecia e analise em que nível você está andando, em que nível você está operando. E não negligencie o seu chamado. Esteja firme no propósito daquele que te chamou. Ele vai respaldar a palavra. Elias um dia disse, segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu. Depois ele disse, vai chover, e choveu. Então o profeta, ele precisa ser cuidado. Há um texto que eu não coloquei aqui, lição de casa para você, para vocês. O texto está escrito assim, Deus diz assim, ó, não maltrateis os meus profetas. Quando você maltrata um profeta, você está mexendo com o coração de quem o levantou. É o próprio, ele próprio está dizendo, não maltrateis os meus profetas. Jesus um dia, o próprio Cristo um dia disse isso, ele falou isso. Os profetas são enviados e vocês matam alguns, apedrejam outros. E isso custa caro. Custa caro para quem faz isso. Então honre os profetas, ouça os profetas e prosperareis. Busque luz na palavra para definir e determinar os verdadeiros e dos falsos. Fazer essa separação e não ser mais enganado. Amém? Amém. Que Deus abençoe você, que Ele tenha graça, misericórdia derramada sobre a tua vida. Toda vez que você ouvir uma profecia, não tenha receio, busque o seu pastor. Ah, você não tem pastor? Então você que está errado. Você vai estar sempre na garra do engano. Busque um pastor, você tem que estar debaixo de uma autoridade. Você precisa de pessoas com experiência para ajudar você a julgar as profetadas que te dão. Ou profecia, quem sabe. É verdade? Então eu preciso aprender isso. Amém? Que Deus abençoe você, que ilumine sua vida, ilumine a sua história, ilumine sua família, ilumine o seu chamado. E se você for um profeta de ofício, se prepara, porque é o que mais apanha dos 5, mas é o que mais tem carinho do coração do Pai. Prepara para ser rejeitado, mas entenda, você foi amado primeiro por Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima, com a graça dEle. Assim seja. Irmãos, vamos ficar de pé? Vocês entenderam, irmãos, um pouquinho sobre o peso do ministério profético, do que é profecia? A igreja tem sido ferida, ela busca se emocionar, ela busca os profeteiros, busca quem fala bonito, busca quem fala agradável, busca quem fala o que eu quero ouvir, e chama isso de profeta. Não é. Isso não é profeta, não caia nesse engano. A palavra é suficientemente profética para alinhar a minha vida. E quando eu precisar, Ele levanta alguém que vai falar o mesmo que ela já falou. É só questão de ajuste. Amém?